Você já parou para pensar por que o rock mudou o mundo? Não foi só pela guitarra distorcida, nem só pela batida forte, foi pela atitude, pela rebeldia, pela juventude dizendo: chega, agora é nossa vez. O rock não nasceu em estúdios caros, nem nas mãos de executivos. Ele nasceu nas garagens, nas ruas, nos porões, nas mãos de jovens que queriam gritar, cantar e se libertar. A gente vai voltar agora para os Estados Unidos dos anos 1940 e 50. Um tempo em que o rock era dominado pelo jazz, pelo blues e pelo country. Mas tinha uma nova geração chegando, ouvindo de tudo, querendo algo diferente. Algo que fosse mais direto, mais sujo, mais barulhento e principalmente mais verdadeiro. Essa mistura de estilos deu origem ao que a gente chama de rock and roll. O termo rock and roll já era usado antes, mas só virou música mesmo quando artistas começaram a unir o blues dos negros americanos com o country branco do sul dos Estados Unidos. E desse caldeirão nasce um som que ninguém conseguia mais parar. Um dos primeiros a estourar foi Chuck Berry, com sua guitarra cheia de swing e letras sobre carros, garotas e escola. Depois veio Little Richard com sua energia incontrolável e gritos que pareciam um vídeo de outro planeta. E aí, claro, chegou ele, Elvis Presley. Elvis era o pacote completo. Voz, presença, sensualidade, rebeldia. Ele levou o rock à televisão, aos cinemas, ao mundo inteiro. E ali, o rock deixou de ser só música, virou fenômeno. Mas o que fazia o rock tão diferente? Era a energia, a urgência, o som direto que não precisava de muito para funcionar. Uma guitarra, um baixo, uma bateria e alguém gritando suas verdades. Era como se, de repente, qualquer um pudesse fazer música. E isso assustou muita gente, mas também inspirou milhões. Nos anos 60, o rock cruzou o Atlântico e ganhou uma nova cara com a invasão britânica. E quem liderou isso? Os Beatles. John, Paul, George e Ringo chegaram com um visual inovador, melodias geniais e letras que foram evoluindo com o tempo. Da inocência romântica de Love Me Do até a densidade psicodélica de A Day in the Life. Logo depois vieram os Rolling Stones, que traziam um rock mais sujo, mais blues, mais rebelde. E ainda tinha os The Who, os Kinks, os Yardbirds e toda uma geração de bandas inglesas que estavam reinventando a música. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o rock também evoluía. A guitarra virou protagonista, e o nome que levou isso a um novo patamar foi Jimi Hendrix. Com solos alucinantes, distorções psicodélicas e um estilo único, Hendrix mostrou que a guitarra podia ser um instrumento de guerra e de poesia. Foi nessa época que nasceram vários subgêneros do rock. O rock psicodélico, com bandas como Pink Floyd e Jefferson Airplane. O rock progressivo, com Yes, Genesis, King Crimson. E o folk rock, com artistas como Bob Dylan e Neil Young, que usavam rock para falar de política, guerra, direitos civis. O rock virou trilha sonora de protestos, de revoluções culturais, de movimentos inteiros. Era a voz da juventude que não aceitava mais ficar calada. Nos anos 70, o rock ganhou peso com o hard rock e o heavy metal. Bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple trouxeram riffs pesados, letras místicas e energia quase sobrenatural. E não podemos esquecer do Queen, com Freddie Mercury liderando uma das maiores bandas de todos os tempos, misturando rock com ópera, pop, teatralidade e um carisma absurdo. Enquanto isso, surgia do outro lado uma resposta mais crua e direta, o punk rock. Em Nova York e Londres, bandas como Ramones, The Clash e Sex Pistols surgiram com 3 acordes e uma atitude: destruir tudo o que o rock tinha virado. O punk trouxe o faça você mesmo. Qualquer um podia montar uma banda, mesmo sem saber tocar direito. O que importava era a mensagem, a energia, a atitude. Era uma volta às origens, mas com mais fúria, mais urgência, mais crítica social. No fim dos anos 70 e início dos anos 80,
o rock se fragmentou ainda mais. Surgiram o The Wave com Talking Heads e Cure, o post-punk com Joy Division, o rock alternativo com R.E.M. e Sonic Youth e, claro, o metal, que ganhou versões ainda mais extremas com bandas como Iron Maiden, Metallica, Slayer. Cada vertente do rock refletia uma tribo, uma estética, uma ideologia. Tinha rock para dançar, para pensar, para chorar, para quebrar tudo. E então, nos anos 90, veio o grunge. Direto de Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains trouxeram um rock mais introspectivo, sombrio, existencial. Era o fim da farra dos anos 80 e o começo de uma nova crise de identidade. Kurt Cobain virou ícone de uma geração inteira. Alguém que parecia gritar por todos os que se sentiam deslocados, perdidos, sufocados. O grunge também deu espaço para surgirem novas bandas que misturavam rock com rap, funk e eletrônico, e assim nasciam coisas como o nu metal, o pop punk, o emo. No meio de tudo isso, o rock brasileiro também teve a sua jornada. Nos anos 80, bandas como Legião Urbana, Titãs, Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Rita Lee, o Traje Rigor trouxeram rock para o idioma português, com temas políticos, existenciais e sociais. Mais tarde vieram Charles Brown Jr., CPM 22, Pitty, Detonautas, misturando skate, protesto, romance e energia. O rock no Brasil também foi resistência. Contra ditaduras, contra o descaso, contra o tédio. Sempre com uma mistura única de ritmos, sotaques e vivências. E aí vem a pergunta que muita gente faz. O rock morreu? A resposta é simples. Não. O rock mudou de forma. Ele saiu das rádios, mas não dos corações. Saiu das paradas de sucesso, mas não dos palcos, dos fones, dos quartos de quem pega um violão e escreve sobre o que sente. Hoje o rock pode estar misturado com outros gêneros, pode estar mais underground, mas ele está aí, em bandas independentes, em festivais alternativos, em playlists que cruzam o mundo. Porque o espírito do rock não é o som, é a atitude, é questionar, é se expressar, é resistir. Seja num solo de guitarra, num grito rasgado, numa letra que fala tudo que você sente, mas não consegue dizer, o rock continua sendo necessário. E enquanto existir alguém com um instrumento na mão e algo para dizer, o rock vai continuar vivo.